Continuando aqui a aula 13, responsabilidade civil do médico. Faltou aqui a gente falar sobre o termo de consentimento, né? Que aqui a gente já no nome, né? Já inclui termo de consentimento informado, porque nós vamos ver aqui que a característica essencial do termo de consentimento é informar, né? Informar. Esse é o grande detalhe que se acaba esquecendo, né, na análise do termo de consentimento. A primeira coisa que se imagina é que tem ali uma cláusula de irresponsabilidade, né, de não responsabilidade, enfim, né, para tentar funcionar como um salvo-conduto aí para o profissional de medicina na sua atuação quando causa dano a alguém. Então é preciso ter muito cuidado, né, porque tem gente que às vezes até briga e se nega a aceitar esse termo de consentimento, já vi acontecer, né, justamente por ter essa característica aí de imaginar que seja uma situação em que, se o médico causar algum dano, ele não vai ser responsabilizado por isso. E não é assim, né? Não é assim. Vamos falar um pouquinho dele, então. O conceito aqui seria declaração de formalização, formalização das informações referentes ao procedimento médico que será adotado, devendo ser explicado de forma clara, acessível e objetiva, né? Da ciência dos riscos e da autorização, anuência voluntária do paciente ou de seus familiares, e aqui que é o que pega, né? Anuência voluntária, né? Do paciente e de seus familiares, para que o médico tome as medidas necessárias com o propósito de melhoria da saúde do próprio enfermo ou de terceiros. A anuência voluntária do paciente ou familiares, sempre referente aos riscos, né? Obviamente, todo procedimento médico que de alguma forma, mais ou menos, é invasivo, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? O simples fato de estar ou de permanecer dentro de um ambiente hospitalar hoje, ele já é o risco, já traz consigo o risco, por exemplo, de uma infecção, né? Que, assim, por exemplo, nesse fim de semana eu tive notícia lá de um cliente meu lá da minha cidade, ele era vizinho da minha família lá, dos meus pais, e veio a falecer justamente por conta disso, né? De ficar internado. Acho que a resistência estava um pouco baixa, claro. Infecção, o cara foi embora, né? Então, já é um risco já inerente a essa situação médica. Então, quando a gente fala em anuência voluntária, não é no sentido de que, se acontecer algum problema, ninguém responde, né? É no sentido de conhecimento de qual é o procedimento, o que vai acontecer com a pessoa, quais são as medidas, né? E os riscos que são inerentes àquela atuação, àquele procedimento. Né? Isso é óbvio que tem que se saber previamente, né? E é importante lembrar isso. Fala-se em anuência voluntária, fala-se em autorização, mas não é no sentido de eximir o médico de responsabilidade. Deve ser elaborado dentro de um contexto ético, legal e moral. Depois a gente vai falar um pouquinho do Código de Ética Médica, ele traz também alguns dispositivos relacionados ao termo de consentimento, né? Então, nada mais é do que o cumprimento aí de uma norma relativa à previsão da própria atividade médica, né? Próprio da atividade médica, tá? Quais seriam os princípios empregados? Quais seriam os princípios empregados? Só um minutinho. Antes que me dá um problema aqui. Aí. Princípios empregados. A autonomia, o profissional de saúde deve respeitar a vontade do paciente ou de seu representante, né, ser incapaz. Então, claro que nós temos lá uma previsão de que o médico tem que tomar todas as medidas, né, relativa
a busca, né, da melhoria da saúde, busca pela manutenção da vida do paciente, etc. e tal. Mas claro que há situações que dependem da escolha do paciente. Então tem que ter essa liberdade, o paciente, né, o cliente, enfim, de escolher quando há essa possibilidade, né? Até porque muitas medidas que o médico vem a tomar sem essa anuência que a gente mencionou agora há pouco, aí sim pode gerar uma responsabilidade para ele por conta do dano causado, né? Então ele precisa tomar cuidado. Então, autonomia no sentido de sempre buscar respeitar a vontade do paciente, né? Informação adequada, imprescindível a informação detalhada sobre o estado de saúde, tratamento a ser seguido, para que tome decisão sobre a terapia a ser empregada. Então, com exceção de incapazes, por exemplo, né? Eu já vi, por exemplo, com relação a pessoas idosas, né, em que você, para evitar um mal maior, você acaba omitindo algumas informações, né, com exceção desses casos, assim, assim, essencial a informação. Então, eu entro em determinado procedimento, eu tenho que saber qual é a minha situação, o que acontece, eu tenho um risco maior, menor, um risco normal, né, razoável dentro daquele tipo de procedimento, ou, né, faltando a informação, a responsabilidade, ela, obviamente, que vai ser maior se o dano for causado. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo é bom, né? Tem um exemplo na família da minha avó materna, já falecida, avó paterna, desculpa, já falecida, que ela teve câncer de mama, e ela viveu muito tempo com câncer e tal, só que ela nem sabia, né, qual era o problema que ela tinha, qual era a doença dela. Na verdade, ela veio a saber já quando estava bem no final da vida, né, que meio que, vamos dizer assim, já desconfiava, mas como era uma pessoa bem humilde, bem simples, sem muito conhecimento, ela não tinha noção do que era exatamente, né, mas evitou-se falar para ela, já naquela época, né, há alguns anos atrás, o termo, né, o nome da doença, porque o abalo psicológico seria maior do que você já dizer abertamente, né, que é o que essa questão da informação exige. Você diga efetivamente, abertamente para o paciente o que é que está acontecendo. Então, uma forma de preservar a questão psicológica, né, e no caso dela, foi um exemplo que eu vivenciei, né, foi muito bom, porque ela teve ali, vamos dizer assim, uma sobrevida bem, né, bem grande. Ela ficou, acho que 7 ou 8 anos lutando ali contra a doença e fazendo os procedimentos, o tratamento, e conseguiu ainda manter-se um pouco mais, né? No início, vamos dizer, pós-cirúrgico, tem aquela dificuldade de recuperação. Depois que ela recuperou, legal, né? Tinha só aqueles problemas de, como quando tinha uma quimioterapia, uma radioterapia, que eram procedimentos bem mais gravosos assim, né? Mas tirando esses momentos, aí ela teve até uma vida razoável, né? Durante esse período aí de sobrevida dela. E muito se deveu por conta de não ter a informação. Então é um caso, claro, que excepcional, justificado, né? Que a família sabia o que estava acontecendo, mas ela não, né? Então justifica-se. Agora, numa situação normal, né? Por exemplo, cada um de nós aí que tem que passar por um procedimento, a gente tem que saber o que é que está acontecendo, né? Qual é o procedimento que vai ser feito, qual é a minha atual condição de saúde, né? Para verificar depois, dentro das consequências que vierem a acontecer, se realmente, né, foi informado, não foi informado, né? O princípio da não maleficência, né? Então, a questão do indene, que a gente já estudou aqui, tem que ser também um dos princípios, né? Que vão nortear o termo de consentimento, a obrigação de não acarretar dano ao paciente. E o indene que a gente menciona aqui é a questão prévia, né? Não é simplesmente a reparação posterior, mas previamente, é tomar todas as medidas no sentido de não causar o dano, né? E se for causar, o menor dano possível, né, ao paciente. A beneficência, né, prática médica deve buscar o bem-estar do paciente. Então, também, todo o procedimento e todas as medidas utilizadas ali tem que sempre buscar, além de não acarretar o dano, de buscar sempre o bem-estar, né? Sabemos que nem sempre isso será possível, né, mas tem que ser como levado e encarado como um princípio
norteador do termo de consentimento. E quais seriam, então, os deveres do médico no que diz respeito ao termo de consentimento? Né? Pode ver que a gente já começa a falar sobre informação. Olha lá, dever de informação ao paciente. Informar sobre a necessidade de determinados procedimentos, riscos, consequências, né, vem dentro do que a gente está comentando aí. Dever de informar sobre as condições precárias de trabalho. Aqui é uma situação que muitas vezes se omite, né? É saber que, por exemplo, aquela instituição hospitalar não tem o determinado aparelho que é imprescindível para a realização daquele procedimento. Né? E aí utilizar um meio alternativo sem informar previamente o paciente. Então ele tem que falar, aqui usa-se o termo denunciar, inclusive, né? Porque o paciente tem que saber quais as condições de atendimento que ele vai ter ali, até porque o médico tem a sua responsabilidade ali. Se ele concorda e assim, não presta nenhuma atitude, né, contrária àquela situação vivida pela instituição hospitalar, no exemplo citado, ele assume a responsabilidade juntamente ali, né? Então ele tem que dizer, obviamente, que a responsabilidade ali da instituição hospitalar, há casos, inclusive, que o médico tem o direito e tem até o dever de não praticar, de não atuar e não proceder aquele determinado procedimento cirúrgico, por exemplo, né, desde que, claro, não seja a medida única e emergencial para salvar a vida do paciente, né? Dever de registrar informações no prontuário. Então, o prontuário aqui é um documento essencial para a atividade médica, né? Ali tem que ter todas as informações, todas as ocorrências, né, que foram vivenciadas e foram utilizadas, enfim, com relação àquele paciente, para que haja realmente o histórico, né, para que haja um histórico. E é importante dizer que o prontuário médico é um documento que, na verdade, traz informações do paciente. Então, o titular, né, de direito a acesso a esse documento, em primeiro lugar, é o paciente. Claro que o médico tem que manter as informações ali organizadas e registradas para a realização da sua atividade, mas são informações referentes ao paciente, né? E eu falo isso porque muitas vezes, durante aí o nosso dia a dia profissional, a gente precisa de um documento, um relatório, um atestado e o prontuário, né? Por exemplo, em caso de benefício por incapacidade, que é o meu dia a dia também, a gente sempre solicita o prontuário para saber qual é o início de tratamento, tudo que esse paciente viveu com relação ao tratamento de determinada doença, né? E no prontuário tem que estar tudo registrado, né? E ainda hoje em dia tem médico que nega-se, né, ou cria empecilhos para fornecer o documento. Porque a primeira coisa que ele pensa, também por má orientação, né, é na questão de responsabilidade. Ele fala, o paciente quer esse documento para me trazer problema, para dizer que eu não fiz algum procedimento adequado, que eu não agi corretamente com relação à situação dele, né? É o que a gente enfrenta nesse dia a dia profissional. Eu estou falando do previdenciário, mas qualquer situação que você necessite uma prova nesse sentido, há uma dificuldade, né? Então, a praxe é fazer um requerimento escrito, né? Eu coloco os dados, coloco meus contatos, fico à disposição do médico, né? Para que, se tiver alguma dúvida, ele entre em contato, tal, né? Apesar disso, durante esses meus alguns poucos anos aí de atividade profissional previdenciária, nunca nenhum médico entrou em contato comigo para falar sobre o prontuário, né? Era sempre com o paciente. Alguns, claro que espontaneamente, sem nenhum empecilho, forneciam o documento, a cópia do documento. Outros pediam lá para o paciente pagar a extração de cópias, na época do Xerox, né? Hoje em dia já se consegue enviar as fotos, né? Mas, e médico que não fornecia, fala que não tinha o registro, né? O que vai gerando mais transtornos, né? E cada um a gente vê uma forma de proceder diferente, não existe nem assim uma padronização com relação a isso, por mais que a gente saiba do dever, né, de manter um prontuário, né, de saber que ali são informações do paciente e, obviamente, cabíveis ao próprio paciente. Se o próprio paciente não tiver direito de ter acesso às suas informações, né, então, são situações que no dia a dia a gente acaba se deparando também.
Dever de informação aos outros profissionais, né? Então, os médicos devem trocar informações sobre seus pacientes para melhor atendê-los. Então, é natural, e a gente tem que vislumbrar a situação em que seja substituição de um médico, enfim, ou seja, se a gente pegar os atendimentos feitos pelo SUS, né, onde não há um médico fixo, muitas vezes, né, há o médico de atendimento, de plantão, enfim, naquele dia, ou que faz o atendimento naquela situação, e pode ser que não seja o mesmo, ainda mais quando se trata lá de clínico geral, né, não tem ali a especialidade, né. Então, o que deve acontecer é essa informação adequada, que pode ser feita pelo prontuário mesmo, né? Um prontuário bem elaborado, bem registrado, né? Ele acaba cumprindo esse dever de informação, né? Então, há essa situação de o médico que fez o atendimento anterior informando adequadamente o próximo que fará o atendimento, né? Não há problema nenhum. É sempre bom lembrar essa atualização, esse dever de informar os outros profissionais, não significa que tem que ter um bate-papo presencial entre médicos, né, diariamente. Claro que isso é impossível, né? Então, um registro bem mantido, adequadamente, tá ótimo, top, né? Inclusive, isso já isso a gente pode trazer para a nossa profissão, para a nossa atividade, né? Eu já vi acontecer muito isso, né? Por exemplo, um advogado lá que morreu, veio falecer, e tinha lá os seus clientes, processos andando e tudo mais. Agora, imagina, o advogado que vai pegar esses processos, como é que ele vai? Né? Ele vai ter que começar um atendimento zero com todo mundo, sendo que podia ter ali um prontuário, né, de cada cliente, contando todo o histórico ali, né, o que facilita essa atuação. Então, o correto é que a gente mantenha também esse histórico, né, inclusive com datas, né, de atendimento, de prestação de informações, de coleta de documentos, né. Claro que o processo, se for um processo judicial, administrativo, está lá registrado o andamento. Agora, um atendimento extrajudicial e sem qualquer intervenção de poder público, por exemplo, a gente não tem um protocolo, uma sequência de atos ali que demonstre o que vem acontecendo. Então, o correto é que se registre, né. Hoje tem vários programinhas aí de informativos de escritório que cuidam dessa parte de atendimento, né, de registro de informações, financeiro, etc, etc, que até gratuitos, né, você pode ter. A OAB tem convênios com algumas empresas aí de aplicativos, até para fornecer isso para nós, para deixar tudo organizadinho, informatizado, né. Tem médico, por exemplo, assim como advogado, que ainda mantém o prontuário manual, né? Inclusive, semana retrasada, uma cliente me trouxe um prontuário todo escrito à mão, agora com letra de médico. Pergunta se a gente entendeu o que estava acontecendo ali, né? Parecia aqueles hieróglifos egípcios, né? Não entende nada o que o cara quer dizer. O que acontece? Novo requerimento, né? A gente precisa desse documento digitado, né? Escrito em meio mecânico, pode ser máquina de escrever, se quiser, aí se o médico estava escrevendo manual, né, vai para a máquina de escrever, pelo menos, né, a gente entende o que quer dizer. Então, é uma dificuldade ainda que se enfrenta, veja, nos dias atuais, com toda a tecnologia que nós temos. Dever de atualização, o médico deve sempre buscar a atualização profissional, isso é óbvio, né, isso faz parte da nossa atividade profissional, independentemente da área, independentemente de qual profissão escolhemos, né? Isso tem que seguir a nossa vida, desde o início da carreira profissional, né, até sempre. Dever de vigilância e cuidados, o médico não pode abandonar o paciente, né? Então, essa também é uma questão que é bem próxima da nossa, né? A próxima aula vai ser sobre responsabilidade civil do advogado, mas tem alguns termos aqui que a gente pode até emprestar para lá. Né, essa questão de abandonar, né? Eu não posso simplesmente achar que esse cliente não merece mais a minha atenção e simplesmente deixar abandonar e não tomar conta mais, né, de processo, não prestar mais contas, etc, né? Então, obviamente, tem que ser feito dentro de uma situação de profissionalismo, né? E antes disso, até de respeito, eu gosto de sempre mencionar, né? A questão da confiança, ela só é mantida se você fizer jus a essa confiança, né? Então, se tem alguma situação
em que você entende que não há mais como manter o relacionamento profissional com o cliente, com o paciente, no caso do médico, é chamar o paciente, olha, a situação é assim, assim, eu não tenho mais como atendê-lo, né? E aí encaminha, né, ou indica outro profissional que faça o atendimento. Mas até lá, até que ele consiga esse outro profissional e faça ali a devida contratação, você tem que continuar responsável, né? Tem que ser assim o médico, tem que ser assim o advogado. Você não pode abandonar simplesmente o cliente, né? Dever de abstenção de abuso, o médico deve abster-se de condutas arriscadas, né? Deve agir com cautela. Claro, essa situação, ainda mais envolvendo saúde, né? Os riscos à saúde das pessoas, né? Tem que sempre tomar cuidado com isso. De novo, eu lembro aquela série Sob Pressão, que passou lá na Rede Globo, né? Na internet aí você deve encontrar, onde diariamente, até por não ter muitos meios ali para prestar o seu trabalho, enfim, para atender os pacientes e efetivamente salvar vidas, né? Os médicos ali faziam coisas assim bem arriscadas, né? Mas sempre com o intuito de salvar. Então nem sempre conseguia, às vezes dava problema. Mas é um dever que de alguma forma não foi respeitado. É uma linha bem tênue, né? Aquela situação de você ter que buscar salvar a vida, atender, enfim, né, todo aquele juramento que o médico faz e tem que cumprir, e ao mesmo tempo você não ter condições de fazê-lo, né? É uma linha tênue em se arriscar para salvar a vida ou se abster de qualquer ato, né? Porque aí, de qualquer forma, você se abstendo pode causar o dano, né? Mas aí justifica-se porque não tem os meios necessários, né? Ou então arrisca com o que tem no intuito de salvar e também pode causar o dano. Olha que como a situação ela é bem complicada para o profissional, né? Eu trouxe alguns exemplos ali. Uma atriz submeteu cirurgia estética dos seios. Resultaram extensas cicatrizes sobre as quais a paciente não tinha sido informada pelo cirurgião. As marcas da cirurgia impediram-na de se exibir em números eróticos, a atividade que exercia. Também aqui se entendeu ter o médico descumprido seu dever de informar. Então, a questão da informação tem que ser registrada, né? Olha o termo de consentimento informado. Então, aí sim, o médico tem que constar do termo essas informações e fazer o paciente assinar. Porque, olha, eu te avisei o que poderia acontecer, né? Lembre-se, por mais que a gente está falando aqui de uma cirurgia estética, mas a questão consequente, cicatrizes, por exemplo, não sei se é uma questão reparadora, enfim, pode ser que faça parte, né, daquele procedimento. Então, a gente tem que saber. É a mesma coisa, hoje eu atendi um cliente aqui, e quando eu disse para ele que não havia 100% de chance de êxito, ele se preocupou. Ele falou, mas doutor, mas o cara, né, é incapacidade, mas olha, tem problema. Eu falei, amigo, é claro que você tem o problema, eu não estou dizendo que você não tem, né? Só que a gente depende de um cidadão que se chama perito, né? Um médico perito. E nós vamos passar por 2 deles provavelmente. Agora, eu vou fazer de tudo, né, para que eles considerem a sua incapacidade da forma que a gente está vendo. Agora, eu não sou o médico, é ele que é. A gente depende do que ele vai dizer, entende? E aí a pessoa às vezes fica, né, fica aquela impressão assim que o advogado não tem confiança ou não tem, como é que eu digo, não tem confiança no taco, sabe? Aquela coisa. Você pensa que já vai entrar para perder e não é bem assim, né? É melhor assim do que eu chegar e falar para ele, não, fique tranquilo que já ganhamos. É só esperar sair o resultado porque já ganhamos. E tem gente que faz assim, né? O problema é se não ganhamos, né? E se perde lá no final, como é que faz? Para chegar para o cliente agora e dizer, ó, infelizmente, né, não ganhamos aí. Porque é aquela história de sempre, né? O cliente é sempre assim, eu ganho, né? E quando perde, o advogado perdeu, né? É sempre assim, nunca tem nós. Nunca tem nós, nunca vai chegar nós ganhamos, né, ou nós perdemos. Eu ganho e o advogado perdeu, é sempre assim. Né? Claro que tem exceções, eu estou de brincadeira, lógico, mas tem muita gente que pensa assim aí, tá? Então, temos que nos cuidar. Agora, imagina o médico mexendo com saúde.
cirurgia, olha lá, cicatriz que vai ficar à mostra, né? A mulher usa o corpo para ganhar dinheiro, certo? Independentemente da forma, o corpo é dela, ela faz o que quer, né? Mas se ganha a imagem, enfim, né? Depende da imagem para ganhar dinheiro, aí está justificado, né? Uma paciente portadora de fibroma teve o tumor extraído cirurgicamente. Ocorre que a paciente acreditava que se tratava de simples intervenção para um diagnóstico, olha lá. É também uma situação de falta de informação, né? Houve agravamento do estado de saúde da paciente, que passou a sofrer de outros males que imputou ao médico. O tribunal considerou que, além da responsabilidade por culpa, caracterizou-se ofensa à liberdade pessoal. Por quê? Porque não informou. Porque não informou. É normal acontecer da seguinte forma: existe uma suspeita. Olha, tem um nódulo, né? É o termo genérico que se utiliza. Existe um nódulo, mas não se fala benigno, não se fala maligno, até que se faça uma biópsia, até que se faça uma cirurgia, né? Mas a pessoa tem que estar ciente. Olha, nós vamos abrir para ver o que é. Se for maligno ou mesmo benigno causar algum problema, enfim, nós vamos extrair. Existe a possibilidade de extrair, né? Então, isso tem que ser informado. Eu já vi, por exemplo, acontecer situações assim, de não, como o exemplo, primeiro, né, de não haver informação, então, é só para fazer uma punção, né? Então, pega lá uma seringa, tá, uma agulha para fazer uma punção do local, né, para verificar ali qual é o problema, se tem problema. Muito bem. Agora, viu que tem um problema, há a possibilidade de extrair, às vezes o médico quer resolver o problema, quer tirar. Agora, se disso vier consequências, claro que ele tem que informar, tem que ser previamente informado, né? Porque há situações em que há a extração adequada, há situações em que não há extração adequada, também a gente sempre vê acontecer isso, né? E aí sempre tem consequência, ainda mais aqui falando sobre câncer, né? Sobre uma doença que e pode, não, né? Pode ser bem prejudicial, claro. Depende de cada caso, né? Mas é assim. Muito bem. Reflexos do termo de consentimento na responsabilidade civil do médico. Está lá o que a gente já falou. Não é um salvo-conduto para o médico cometer excessos e descuidar da técnica, descuidar da sua responsabilidade, né? Não é um documento para ele fazer o que quiser, né? Mas claro que para o médico, uma vez que ele informa o paciente, ele sabe que ele pode ali trabalhar tranquilo, né? Ele pode utilizar dos meios cabíveis para resolver o problema, sem se preocupar, né? Pelo menos num primeiro momento, com as consequências, né? Mas vai ter gente que mesmo com a informação da consequência, que quando acontece aquilo que estava lá previsto, ainda mesmo assim vai culpar o médico. Tem, claro que tem. Né? Mas aí nós vamos para a responsabilidade subjetiva, eu tenho que provar, tem que demonstrar a culpa do médico, né? Para qualquer modalidade ali, mesmo que seja um hospital, vou falar sobre responsabilidade objetiva, mas antes eu tenho que demonstrar a atividade do médico, tem que demonstrar a culpa dele, né? Para pensar nas consequências. Então, é um risco da atividade, né? É um risco que a atividade traz consigo. Eu estou falando aqui de saúde, de vida, muitas vezes, da pessoa. O médico, na maioria das vezes, lida com a vida da pessoa, né? Então, tem que ser passível, claro, de, pelo menos, verificação de responsabilidade, né? Olha lá. Não afasta a possibilidade de responsabilização por erro decorrente de culpa. Então, se não é salvo-conduto, é justamente isso. Não há um afastamento de responsabilidade, né? Tem que se provar a culpa do profissional ali, se houver algum dano consequente. Ao consentir com o tratamento sugerido, o paciente apenas está apenas autorizando a aplicação dos meios indicados, mantendo o direito de exigir que o profissional tenha diligência. Né? Isso aqui não precisa nem estar escrito num documento. O profissional tem que ter diligência. Né? Mais uma vez, lidando com a vida da pessoa. Né? A partir do momento que você está numa mesa de cirurgia, anestesiado, ali, né, meu amigo, se vai voltar ou se não vai, aí é só Deus, né? Só a questão de voltar da anestesia, né, já é uma dependência clara, né, para quem acredita em Deus,
Deus que coloque a mão e me traga de volta, não é? Ali já existe o risco de não voltar. Então é difícil lidar com saúde, com vida, é bem complicado. A inexistência do consentimento informado já configura a culpa do médico por negligência. Olha lá. Por quê? Porque não tem a informação adequada, né? Então sempre ele precisa, previamente, que o paciente poste sua concordância, sua anuência, né, com o termo de consentimento, porque tem que estar claro que foi passada a informação, ou as informações cabíveis naquele caso. Constitui direito do paciente ser devidamente esclarecido, né, decidir sobre as ações que possam incidir sobre a sua integridade física. Olha lá que legal. Ações que incidam na sua integridade física. Então tem que escolher, posso escolher, né? Cada um tem que saber, dentro das consequências ali, o que é melhor, né? E tem que ter essa possibilidade de escolher sim, tá? Claro que, de novo, numa situação emergencial, né? A vida da pessoa em jogo, aí é outra coisa, né? Não dá tempo de esperar ver se o cara quer que faz, deixa fazer, tem que agir, né? Cláusula de não indenizar. Nós já falamos na parte geral, né, sobre cláusula de não indenizar. A gente sabe da nulidade dessa cláusula, mas temos que lembrar sempre o fundamento. Aqui no artigo 51 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, olha lá, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor, por vício de qualquer natureza, os produtos, serviços, ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. O que interessa para nós é a parte grifada, né? É nula a cláusula que estabeleça impossibilidade, né, exoneração ou uma atenuação aqui desculpe, atenuante, né, de responsabilidade, no caso aqui do médico. Então, por isso que quem ainda entende um termo de consentimento como uma causa de não indenizar, totalmente equivocado, né, demonstra desconhecimento e justificado pela lei, né, justificado pela lei. Cláusula tácita de responsabilidade, tem que estar escrito, precisa estar escrito, né, mesmo em obrigação de meio, o médico estará adstrito a exercer um comportamento zeloso, contudo, inexistindo a obrigação de cura. Então, na questão da obrigação de meio, sempre lembrando o conceitinho, né, em que você não vai garantir o resultado. O médico não se compromete com o resultado, ele se compromete em buscar, utilizar, enfim, todos os meios para, né, atingir. Agora, o atingimento ele não tem como garantir, não pode fazer isso, não dá, né? É impossível. De novo, o exemplo que eu falei sobre o processo. Não dá para falar 100%, não sou eu que vou julgar. Se fosse eu que fosse o advogado, o médico e o juiz, ó, top, 100%. Mas não sou eu, né? Então não dá para comprometer aí o êxito total da demanda, assim como o médico não pode garantir o resultado totalmente satisfatório ou positivo, né, de determinado procedimento. Mas, claro que também existe essa questão, depende dos meios que ele utilizar, né, desde que provada a culpa, aí eu consigo também buscar uma indenização, mesmo que ele não consiga atingir o resultado, e se eu demonstrar que não atingiu o resultado por culpa, por dolo, né, aí a gente fala em responsabilidade civil, sim, né, sim, tranquilamente. E a prescrição? Ninguém me falou da prescrição, né? Quem tinha me perguntado da prescrição? Foi a Larissa? Acho que foi a Larissa, não foi? Se é que ela está por aí hoje. Hoje não, né? Será que era ela mesmo? Vocês lembram ou não? Nem lembro se foi, mas acho que era a Larissa. Ou foi foi a Carol? Uma das duas, ó. Ou a Carol Nardi ou a Larissa.
Terra chamando. Terra chamando. Tem alguém por aí ainda? Alguém está vivo aí? Em plena segunda-feira. Alô, Houston, temos problemas, Houston. Terra para Houston. Enfim, não lembro quem foi, né? Mas vamos lá. Nós temos a previsão, já vou pular para lá, eu não coloquei aqui, né? O artigo 206, até saí do slide, mas é brincadeira. Agora apareceu até gente que não é da sala aí, falando que está aí, hein? Olha só. Só presente, professor. É, né? Bom, nós temos a previsão do 206 do Código Civil que fala 3 anos, prazo prescricional da ação indenizatória, né? Mas aqui, claro que nós temos configurada a relação de consumo pela prestação de serviços médicos, né? E aí a gente acaba recorrendo ao Código de Defesa do Consumidor, que diz no seu artigo 27, olha lá, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados, fato do produto, fato do serviço, enfim, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, 5 anos contado do dano ou da autoria, né? É o prazo do CDC. E aí, então, a gente tem choque de legislações. Código Civil, 3 anos, CDC, 5 anos, né? Como nós temos a relação de consumo, claro que a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje, o entendimento, inclusive aqui justificado pela jurisprudência, olha lá, é de que o prazo prescricional, quando nós temos erro médico, olha lá, erro médico é quinquenal, prazo quinquenal, certo? Em se tratando de ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em suposto erro médico, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme previsto no 27 do CDC, contado a partir da data do término do serviço ou a partir da data que a autora tomou efetivo conhecimento da ocorrência do defeito dos serviços que lhe foram prestados. A incidência da regra de exceção do parágrafo 4º, artigo 14, restringe-se à responsabilidade civil dos profissionais liberais, não se estendendo aos demais fornecedores, inclusive hospitais e clínicas médicas. Claro que aqui ele está falando sobre a responsabilidade objetiva do hospital e subjetiva, né, prevista lá no parágrafo 4º do artigo 14, com relação ao profissional liberal, tá? Mas, como eu tenho a prestação de serviços, a gente aplica o CDC, né? E aí, 5 anos de prazo prescricional. Eu não lembro quem me questionou, porque provavelmente tinha ali um caso prático, né, para tentar buscar alguma coisa lá. Tem que observar, então, esse prazo prescricional. Alguém ia falar alguma coisa ali? Não? Muito bem. Então, esse era o... que eu ouvi um microfone abrindo e fechando, Léo, eu já achei que alguém ia perguntar. Mas, enfim, esse era o prazo que faltava a gente mencionar ao final, o prazo prescricional. E aí a gente encerra a responsabilidade civil do médico,